Na Índia antiga, uma cidade lendária e grandiosa teria desaparecido em uma única noite, afundando para sempre nas profundezas do oceano. Durante séculos, essa história foi contada e recontada, mas sempre tratada como um mito, uma metáfora religiosa. A cidade de Dwarka, o reino dourado do deus rei Krishna, era considerada uma fantasia, um conto épico, sem qualquer base na realidade. No entanto, o que aconteceria se essa lenda fosse de fato verdade? E se as evidências estivessem escondidas, esperando para serem redescobertas sob as ondas? Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios da arqueologia e da mitologia. Vamos explorar a incrível história da cidade perdida de Dwarka. Se você é apaixonado por mistérios antigos, civilizações desaparecidas e lendas que desafiam a história, este vídeo é para você. Antes de começarmos nossa jornada, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas futuras explorações. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como este. Pronto então, vamos desvendar os segredos de Dwarka. A história começa nos textos sagrados da Índia, especialmente no épico Mahabharata e nos Puranas. Segundo essas escrituras, Dwarka foi uma cidade magnífica, construída em uma ilha na costa oeste da Índia por ordem de Krishna. Ele havia deixado sua cidade natal, Mathura, para escapar de um rei tirano e procurou um novo lugar para seu povo viver em paz e prosperidade. A lenda descreve Dwarka como uma cidade de tirar o fôlego. Era uma fortaleza planejada, com portões imponentes, ruas largas e bem organizadas, jardins exuberantes e palácios feitos de ouro, prata e pedras preciosas. Era um centro de riqueza, cultura e espiritualidade, protegido por muralhas robustas e pelo próprio oceano. A cidade era tão esplêndida que se tornou um símbolo do paraíso na terra. Contudo, a glória de Dwarka estava destinada a ter um fim trágico. Após a grande batalha de Kurukshetra e a partida de Krishna deste mundo, a cidade, que havia sido o ápice da civilização, foi reclamada pelo mar. Os textos descrevem como, em uma única noite, as águas subiram violentamente e engoliram tudo. Palácios, templos, ruas e toda a sua população desapareceram sob as ondas, deixando para trás apenas a memória de sua grandeza. Por milhares de anos, a história de Dwarka foi vista apenas como uma alegoria, uma lição sobre a natureza transitória da vida e do poder. Mesmo para os deuses, os historiadores e acadêmicos eram céticos. Como uma cidade inteira poderia simplesmente afundar em uma noite? Era mais provável que fosse uma invenção poética, uma história criada para inspirar devoção e transmitir ensinamentos morais. A localização exata da cidade também era um debate. Embora os textos antigos mencionassem que ela estava na costa de Saurashtra, na atual região de Gujarat, não havia provas físicas. A cidade moderna de Dwarka, um importante centro de peregrinação hindu, foi construída no local onde se acredita que o reino antigo existiu. Mas as evidências concretas permaneciam um mistério. Acreditava-se que a lenda era apenas isso, uma lenda. Até que, no século XX, a maré começou a virar. Literalmente. Arqueólogos e exploradores começaram a levar a sério a possibilidade de que o mito de Dwarka tivesse uma base histórica. A busca pela verdadeira Dwarka começou com um dos pioneiros da arqueologia indiana, o Dr. S. Hua Rao. Na década de 1980, Rao e sua equipe iniciaram uma série de escavações arqueológicas e explorações subaquáticas perto da costa da moderna Dwarka e da ilha de Beit Dwarka. Eles estavam determinados a encontrar qualquer vestígio que pudesse confirmar ou negar a existência da cidade lendária. O que eles descobriram foi simplesmente espetacular e mudou para sempre a nossa compreensão sobre essa história. Debaixo d'água, a equipe encontrou estruturas de pedra que pareciam ser feitas pelo homem. Muros maciços de arenito, bastiões, pilares e blocos de pedra perfeitamente cortados
foram localizados no fundo do mar. As formações não eram naturais. Elas indicavam claramente a presença de uma cidade planejada e fortificada, exatamente como as descrições nos textos antigos sugeriam. Eles encontraram o que parecia ser um antigo porto, com ancoradouros de pedra, estruturas que poderiam ter sido usadas para atracar navios. As descobertas não pararam por aí. Além das estruturas arquitetônicas, os mergulhadores recuperaram uma grande quantidade de artefatos, cerâmicas, selos com inscrições, moedas e ferramentas de pedra e metal foram trazidos à superfície. Um dos achados mais significativos foi um selo que, segundo Hall, continha uma inscrição representando uma criatura mítica descrita nos textos como um símbolo do reino de Dwarka. A datação por radiocarbono dos artefatos e das amostras de madeira retiradas das estruturas submersas apontou para uma data surpreendente: cerca de 1500 AC, o que se alinha aproximadamente com o período em que a Guerra do Mahabharata e a vida de Krishna são tradicionalmente situadas. De repente, a lenda de Dwarka parecia muito mais plausível. As ruínas submersas não eram apenas um amontoado de rochas, eram os restos silenciosos de uma cidade sofisticada da Idade do Bronze, uma civilização portuária próspera que existiu há mais de 3.500 anos. Então, como essa cidade magnífica acabou no fundo do mar? A explicação científica para o desaparecimento de Dwarka é tão fascinante quanto a lenda. Os geólogos sugerem que a região da costa de Gujarat é sismicamente ativa. Um grande terremoto poderia ter causado um fenômeno chamado liquefação do solo, onde o solo perde sua força e se comporta como um líquido, fazendo com que estruturas pesadas afundem rapidamente. Além disso, um terremoto submarino poderia ter gerado um tsunami devastador, uma onda gigante que teria varrido a cidade costeira em questão de horas, ou talvez em uma única noite, exatamente como a lenda descreve. Outra teoria aponta para a elevação do nível do mar. No final da última era do gelo, há milhares de anos, o nível dos oceanos subiu drasticamente à medida que as calotas polares derretiam. É possível que Dwarka tenha sido construída em uma área costeira baixa, que foi gradualmente, ou talvez subitamente, inundada por essa elevação das águas. A combinação de um evento sísmico com a subida do nível do mar poderia facilmente explicar o desaparecimento rápido e catastrófico de uma cidade inteira. A descoberta de Dwarka submersa levanta questões profundas sobre a relação entre mito e história. Quantas outras lendas antigas, que descartamos como simples fantasia, podem ter uma base em eventos reais? A história de Dwarka nos mostra que nossos ancestrais podem ter registrado eventos históricos de uma maneira poética e simbólica. Mas isso não significa que os eventos não aconteceram. A memória de um evento traumático, como a destruição de uma cidade, pode ter sido preservada através de gerações na forma de uma história épica, passada de boca em boca até ser finalmente escrita. Hoje, as ruínas de Dwarka continuam a ser um local de intensa pesquisa e fascínio. Novas tecnologias, como o sonar e a modelagem 3D subaquática, estão permitindo que os arqueólogos mapeiem a cidade submersa com um detalhe sem precedentes. Cada nova descoberta nos aproxima de entender como era a vida nesta cidade antiga e o que exatamente causou seu fim. Para os fiéis, as ruínas são a prova física da existência de Krishna e da veracidade dos textos sagrados. Para os cientistas, é uma janela única para uma civilização perdida da Idade do Bronze. A história de Dwarka é uma poderosa lembrança da fragilidade da civilização humana diante das forças da natureza. Uma cidade que era o auge da engenharia e da riqueza em sua época foi apagada do mapa em um piscar de olhos. Ela permanece lá, silenciosa e submersa, um testemunho de uma era passada e um mistério que continua a nos cativar. Mito ou história? Talvez a resposta seja um pouco dos dois. Uma história real de uma catástrofe natural, imortalizada para sempre na forma de um mito épico. A cidade que desapareceu em uma noite pode não ser apenas uma lenda, mas um capítulo real e perdido da história da humanidade. O que você acha? Dwarka é a prova de que mitos podem ser reais, ou apenas
Uma coincidência fascinante. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você pensa. E se gostou desta viagem ao passado, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais mistérios como este. Obrigado por assistir e até a próxima.